Graça e paz, queridos jovens, queridas jovens, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021, estudando especificamente a penúltima lição. Isso mesmo, já estamos próximos do fim da lição, do fim do trimestre. Hoje estudaremos a lição de número 12 para o dia 20 de junho de 2021, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Mas, claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e está escrito assim: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A síntese diz o seguinte: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19, logo após capítulo 8, versículos 2 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Na igreja de Cristo Jesus, na cidade de Corinto, havia judeus convertidos a Cristo que exerciam influência e mantinham ainda regras, práticas, costumes do judaísmo e queriam introduzi-los no seio da igreja. Muitos desses costumes, inclusive, contrariavam a mensagem libertadora e restauradora do Evangelho. Daí a razão pela qual o embate entre judeus convertidos a Cristo e o apóstolo Paulo ser constante, ou ter sido constante. Na lição desta semana, hoje especificamente, veremos dois assuntos que se destacam entre os coríntios que haviam deixado o judaísmo: a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Ao falarmos da circuncisão, já destacaremos no primeiro tópico da lição a circuncisão no Antigo Testamento, onde se tem origem. Ao pensarmos na origem da circuncisão, evidentemente que somos transportados
somos levados até a vida, até a história do patriarca Abraão, o pai da fé. A circuncisão, como todos nós sabemos, é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. E essa circuncisão foi estabelecida pelo próprio Deus como sinal de aliança com Abraão, a quem o próprio Deus prometeu que dele faria uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, o próprio Deus fala com Abraão, mandando-lhe sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele ainda haveria de lhe mostrar. Já no capítulo de número 17, leia comigo, Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 2, o Senhor mais uma vez fala com Abraão, dizendo-lhe: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Ao falar isso para Abraão, hoje nós temos pleno conhecimento de que Deus estava dizendo a Abraão: eu vou fazer na tua vida o impossível. Lembremos-nos, Sara era estéril, era impossível Sara gerar, conceber uma criança, mas o nosso Deus é aquele que promete e cumpre a sua promessa, porque ele é fiel. Além do mais, ao observarmos a história, a vida de Abraão, através dos relatos bíblicos especialmente, destacamos que a partir de Abraão, todos os seus descendentes do sexo masculino deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. Gênesis 17, versículos 9, 10 e 11. Deus propriamente fala para Abraão, dizendo: tu, porém, guardarás o meu concerto feito com o Senhor, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Qual é o concerto? Deus vai dizer: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Eis aqui o concerto, a aliança de Deus com Abraão: todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. A circuncisão no Antigo Testamento origina-se em Abraão e é o estabelecimento da aliança de Deus com Abraão e com toda a sua descendência. Sim, esse ritual ele era realizado no 8º dia de vida da criança e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, na descendência de Abraão, da qual viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Leiamos Gênesis 17, versículos 12 e 14. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne
por concerto perpétuo, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou ou quebrou, violou o meu concerto. Essa desobediência é a ordenança divina, como acabamos de ver, resultaria na expulsão da comunidade. E isso poderia significar vagar pelo deserto, ser transformado em escravo ou até mesmo perder a própria vida. A circuncisão também tinha uma função em relação à saúde do homem. Ora, o avanço da medicina, o conhecimento de saúde dos homens da época de Abraão era diferente dos dias de hoje, mas Deus, na sua presciência, na sua onisciência, também através deste ritual da prática da circuncisão, Deus estava cuidando da saúde do seu povo que peregrinava em pleno deserto, considerando as condições de vida em um ambiente nômade, como a de Abraão e seus descendentes. Mas também destacamos que esta circuncisão, que teve origem em Abraão, a partir de Moisés, ela torna-se um ritual obrigatório na lei. Sim, estabelece-se a partir da lei de Moisés um ritual obrigatório. A prática da circuncisão tornou-se, portanto, um requisito obrigatório na lei mosaica. Levíticos, capítulo de número 12, leia comigo. Levíticos, capítulo de número 12, versículos 2 e 3. Levítico, capítulo de número 12, versículos 2 e 3. Assim está escrito: e no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. É um ritual agora obrigatório, estabelecido pela própria lei de Moisés e, como vimos, deveria ser feito no 8º dia, mesmo que esse coincidisse com o dia de sábado. A não observância dessa regra poderia ser punida até mesmo com a morte. Já no Novo Testamento, Paulo mostra aos coríntios a importância da circuncisão, mas não a circuncisão física, mas a circuncisão espiritual, que só se obtém, só se alcança mediante a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, conforme vemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, quando Paulo falou: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada na fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16 está escrito assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem é justificado pelas obras, que o homem não é, melhor dizendo,
justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas, embora Paulo falando isso no Novo Testamento, convém lembrar que o Pentateuco, Deuteronômio 10, 16, eu quero ler com vocês, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, está escrito assim, Deuteronômio capítulo de número 10, versículo de número 16 está escrito: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ainda em Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 6: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Tanto no Pentateuco, como também nos profetas do Antigo Testamento, a exemplo do próprio Jeremias, Deus já falava ao coração do seu povo acerca da circuncisão, não apenas física, não apenas do prepúcio, mas a respeito da circuncisão do coração, que não é feita pela mão do homem. Jeremias, capítulo 4, versículo de número 4, está escrito assim: circuncidai-vos perante o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Ainda em Jeremias capítulo 9, versículo 25 está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Deus já alertava o povo a respeito da circuncisão do coração, que não é feita por mão de homens. Ora, ainda ao observarmos a circuncisão no Antigo Testamento, precisamos destacar que a lei e a circuncisão não foram capazes de libertar o povo judeu da escravidão do pecado. Os judeus achavam-se superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão e por serem receptores, por receberem a lei de Moisés. Eles mantinham sua identidade e exclusivismo por meio do ritual da circuncisão. Eles achavam que isso lhes dava o direito de se considerarem melhores do que as outras nações. Sim, consideravam-se superiores por conta do ritual da circuncisão, que apenas aumentava mais ainda a arrogância e a hipocrisia do povo de Israel. Com outras palavras, eles até buscavam a Deus, mas fazia isso de maneira equivocada. Eles não confiavam na graça de Deus, eles confiavam em rituais. Os rituais, inclusive, e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para fazerem com que eles alcançassem a tão sonhada justificação diante de Deus. Uma vez que
a justificação só se dá mediante a fé no Filho de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. Além de mais, precisamos observar qual é a relação entre circuncisão e cristianismo. Surgiram até mesmo problemas no meio da igreja, já na época do apóstolo Paulo, que foi necessário uma intervenção por parte de Paulo, por parte dos apóstolos, para que esses problemas não abalassem a igreja. Sim, para isso houve a necessidade de um concílio, o primeiro chamado de Concílio de Jerusalém, que deliberou a respeito da questão da circuncisão. Uma vez que alguns crentes, alguns cristãos judeus estavam querendo inserir no meio da igreja a ideia de que todo cristão deveria também circuncidar-se. Ora, a expansão do evangelho para territórios gentílicos fez com que muitos conflitos com relação à circuncisão surgisse. O assunto tornou-se tão incômodo que foi realizado o concílio com a participação de Paulo, Barnabé, juntamente com outras pessoas da igreja de Antioquia, que foram até a cidade de Jerusalém para deliberarem, para falarem acerca do assunto com os apóstolos e anciãos e pastores da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2. O concílio teve como principal objetivo definir o que seria observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. Ou seja, eles chegaram à conclusão que os cristãos não precisavam seguir os rituais do judaísmo. Eles não precisavam da prática da circuncisão, porque Paulo sabia muito bem, juntamente com Pedro, que levantou-se e falou acerca disso, porque eles sabiam que a circuncisão dos gentios não era física, mas era uma circuncisão do coração. A decisão, portanto, foi que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Os gentios não precisavam seguir esse ritual. Na igreja em Corinto, Paulo vai mostrar de forma clara que não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. 1 Coríntios 7,18. Paulo demonstra, inclusive, em algumas de suas cartas, especialmente na carta aos Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim por meio da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler esse texto com você. Romanos capítulo 4, versículos 1, 2 e 3 está escrito assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Repito, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Além do mais, Paulo afirma que tanto os judeus quanto os cristãos
são descendentes espirituais de Abraão. Por isso ele orienta: quem está circuncidado, continue circuncidado. Quem não está circuncidado, continue incircunciso. Paulo estava dizendo aqui, na igreja do Senhor, circuncisos e incircuncisos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém precisa seguir rituais para ser aceito na igreja, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho, libertos pelo sangue de Cristo e justificados por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixa bem claro que a circuncisão é apenas um sinal externo para os judeus e não implica diretamente na salvação. Por que isso? Porque Paulo sabia, os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condizessem com o que eles ensinavam. O que verdadeiramente eles precisavam era da circuncisão do coração. Precisavam ter um novo coração. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorre no interior do ser humano, em seu coração. E esta circuncisão só pode ser realizada através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, versículos 25 ao 29. Entretanto, isso não significa que o exterior não seja importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora. O homem exterior, ele vai transformar o homem exterior. Mas de forma bem clara, a verdadeira circuncisão não é física, ela é espiritual, ela é do coração. No terceiro e último tópico, Paulo vai tratar, ou melhor, o comentarista vai abordar o que Paulo fala com os crentes da cidade de Corinto a respeito de alimentos sacrificados aos ídolos. Bem, no primeiro século, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais sacrificados aos ídolos nos templos pagãos. Portanto, comprar nesses açougues era rotina normal na cidade. Não era até então problema nenhum para os seus habitantes, com exceção os da comunidade judaica. Naquela época, inclusive, aconteciam também algumas festas nos pátios dos templos dos ídolos, das festas todas as pessoas podiam participar livremente. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 10. Em Corinto, para uma grande maioria, essa era praticamente quase a única oportunidade de comer carne. Daí surgirem problemas. Podemos ou não podemos comer? Podemos ou não podemos comprar? Paulo vai orientar os irmãos acerca da maneira como devem se comportar. Com a chegada do Evangelho na cidade, as práticas idólatras, como a compra de carne sacrificada aos ídolos, que eram vendidas nos açougues, começou a gerar conflitos entre os crentes. Alguns membros continuaram comprando essas carnes sem nenhuma preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica que tinha certa influência nas comunidades cristãs, deixaram de comprar por serem sacrificadas aos ídolos
Daí então os conflitos. Podemos comprar ou não podemos comprar? Podemos comer ou não podemos comer essas carnes sacrificadas aos ídolos? Ora, comer alimento sacrificado aos ídolos também foi, por isso, um dos principais assuntos junto com a circuncisão na Assembleia que aconteceu em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, Atos 15, 22 a 29. Para os judeus, comer da carne sacrificada aos ídolos era ser semelhante a quem fazia os próprios sacrifícios. Por isso, os cristãos judeus simplesmente rejeitavam toda a ideia. E quais são as orientações? Quais são os conselhos do apóstolo Paulo a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos? Bem, Paulo traz duas orientações importantes quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira era para os crentes maduros que não acreditavam em outros deuses, além do Deus Todo-Poderoso, o Criador. Esses deveriam continuar comprando o que tivesse no mercado. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4, 5 e 6. Eles teriam maturidade suficiente para não serem envenenados pelo mal, para não serem seduzidos pelo mal, para não sofrerem danos com isso. Já a segunda orientação de Paulo é para os crentes mais fracos, que acreditam em um único Deus, mas temem aos falsos deuses. Porém, o mais importante é o fato de que Paulo recomenda que a nossa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ora, Paulo estava dizendo, você pode ter maturidade suficiente. Você sabe que pode comprar, pode comer, e isso não vai trazer dano algum, mas lembre-se, existem irmãos mais fracos. Se o fato de você comprar vai escandalizar e vai fazer com que alguém sofra algum dano no que diz respeito à fé cristã, então não compre pensando no bem do outro irmão. Ele é enfático ao afirmar, pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerá carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo sabe, se você compra, o seu irmão vai se escandalizar, não compre por causa do seu irmão. Portanto, os crentes maduros deveriam evitar a carne oferecida aos ídolos, se isso prejudicasse a fé e a consciência dos mais fracos. Assim, nós finalizamos esta lição afirmando que hoje vimos que vários conflitos entre os judeus convertidos a Cristo e os crentes gentios em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações. Cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus. Já quanto à carne sacrificada aos ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus, mas para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada que era vendida nos mercados da cidade. Finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 13, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.